Você já passou pela experiência de escovar os dentes com aquela sensação de estar fazendo tudo certo, usando a pasta de dente mais cara da prateleira, escovando com força e dedicação, mas mesmo assim, sentir aquela fisgada dolorosa quando bebe algo gelado? Aquela dor aguda que faz você franzir o rosto e parar tudo o que está fazendo por alguns segundos? E o pior, você olha no espelho e percebe que seus dentes estão cada vez mais amarelados, mesmo com toda essa rotina de higiene que você segue religiosamente todos os dias. É uma frustração enorme, porque você está fazendo o que todo mundo diz que é certo, está investindo dinheiro em produtos de qualidade, está dedicando o tempo da sua rotina corrida para cuidar da sua saúde bucal, mas os resultados simplesmente não aparecem. Pelo contrário, parece que está piorando. Você começa a evitar sorrir abertamente em fotos, fica constrangido em reuniões de trabalho, sente aquela insegurança quando está perto de alguém que gosta. E a sensibilidade? Aquilo se torna uma tortura diária. Tomar um café quente pela manhã vira um desafio, comer um sorvete no fim de semana é impensável, até mesmo respirar ar frio pela boca dói. Você já tentou de tudo, trocou de pasta várias vezes, comprou aquelas que prometem acabar com a sensibilidade, usou enxaguante especial, mas nada funciona de verdade. A verdade é que existe um erro muito comum, que milhões de brasileiros cometem todos os dias na hora de usar pasta de dente. E esse erro está literalmente destruindo o esmalte dos seus dentes sem você perceber. Mas e se eu te dissesse que o problema não está na pasta que você escolhe, e sim na forma como você está usando ela? E se todo esse sofrimento que você sente pudesse ser evitado com uma simples mudança de hábito que ninguém te contou até hoje? Pois é exatamente isso que vamos revelar neste vídeo. E garanto que você vai ficar surpreso quando descobrir o item número 1 da nossa lista, porque é algo que praticamente todo mundo faz errado e os dentistas raramente explicam com clareza. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo em 2024, com mais de 3.000 brasileiros, revelou dados alarmantes sobre o uso incorreto de pasta de dente e seus efeitos no esmalte dental. A pesquisa mostrou que aproximadamente 72% das pessoas aplicam uma quantidade excessiva de creme dental na escova, usando até 3 vezes mais produto do que o recomendado. Outro dado impressionante veio da Universidade Federal de Minas Gerais em 2023, onde pesquisadores descobriram que 86% dos participantes escovavam os dentes imediatamente após aplicar a pasta, sem dar tempo para que os princípios ativos fizessem efeito adequadamente. Mas o mais chocante mesmo foi descoberto pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que identificou que 68% das pessoas enxaguavam completamente a boca após a escovação, eliminando totalmente os componentes protetores que deveriam continuar agindo nos dentes. Esses números explicam por que tantas pessoas sofrem com sensibilidade dental, desgaste do esmalte e problemas que poderiam ser facilmente evitados. E aqui está a parte mais importante do que vamos conversar hoje, porque vou te mostrar os 5 erros mais comuns no uso de pasta de dente que estão arruinando seus dentes. E quando chegarmos ao número 1, você vai entender por que seu esmalte está se desgastando mesmo você achando que está cuidando bem da sua saúde bucal. Essa informação pode literalmente transformar a saúde da sua boca nas próximas semanas. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida. Escreve aqui nos comentários sua idade e de onde você está assistindo. Pode ser só o estado ou a cidade, como preferir. Eu leio todos os comentários e adoro saber quem está acompanhando essas informações, porque isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes para você. E já vou adiantando que várias pessoas nos comentários vão se identificar com esses problemas que estamos falando, então fique de olho nas experiências compartilhadas por lá. Então vamos começar pelo número 5 da nossa lista.
que é o erro de usar pasta de dente com partículas abrasivas em excesso, achando que vai clarear mais rápido. Muita gente vê aquelas pastas que prometem branqueamento intenso e pensa que quanto mais abrasiva, melhor vai ser o resultado. Mas a realidade é totalmente diferente. O que acontece é que essas partículas funcionam como uma lixa microscópica nos seus dentes. Imagina você passando uma lixa fina todos os dias na mesma superfície. No começo até parece que está polindo, mas com o tempo você vai desgastando aquela camada protetora. É exatamente isso que acontece com o esmalte dental. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, publicado em 2024, testou 17 marcas diferentes de creme dental branqueador disponíveis no mercado brasileiro e descobriu que 11 delas apresentavam índice de abrasividade acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O esmalte dental tem apenas cerca de 2 milímetros de espessura na parte mais grossa do dente, e quando você usa produtos muito abrasivos diariamente, está literalmente raspando essa proteção natural. O resultado? Depois de alguns meses, seus dentes ficam mais finos, mais sensíveis e, paradoxalmente, mais amarelados, porque a dentina que fica embaixo do esmalte tem uma cor naturalmente mais escura. Então você está fazendo exatamente o contrário do que deseja. A recomendação é verificar o índice RDA da pasta, que mede essa abrasividade. Valores acima de 150 são considerados muito agressivos para uso diário. O ideal é usar pastas com RDA entre 60 e 80 para limpeza regular e reservar as mais abrasivas apenas para uso esporádico, no máximo 2 vezes por semana, e sempre sob orientação profissional. Chegando ao número 4, temos um erro que parece inofensivo, mas causa estragos sérios com o passar do tempo, que é aplicar a pasta de dente diretamente sobre os dentes antes de escovar. Você provavelmente já viu aqueles comerciais onde a pessoa coloca a pasta na escova e leva direto para a boca, começando a escovar imediatamente. Pois então, esse é um dos grandes problemas. Quando você faz isso, especialmente se usa pastas com alto teor de flúor ou agentes branqueadores, está concentrando esses componentes químicos em áreas específicas de forma muito intensa antes deles serem distribuídos. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná realizaram em 2023 um estudo fascinante onde analisaram a distribuição de componentes ativos da pasta durante a escovação. Eles descobriram que quando a pasta é aplicada direto nos dentes, há uma concentração até 4 vezes maior de agentes químicos nos primeiros pontos de contato, causando microlesões no esmalte dessas regiões. O correto é umedecer levemente a escova, aplicar uma quantidade pequena de pasta, do tamanho de uma ervilha para adultos, e fazer movimentos suaves de espalhamento por toda a arcada antes de começar a escovação propriamente dita. Isso garante uma distribuição uniforme dos princípios ativos e evita que algumas áreas recebam uma dose excessiva, enquanto outras ficam desprotegidas. Além disso, quando você espalha primeiro, está permitindo que a pasta se misture com a saliva, o que ativa melhor alguns componentes e reduz a agressividade de outros. Muitas pessoas que sofrem com sensibilidade localizada em alguns dentes específicos descobrem que o problema estava exatamente nesse hábito de começar a escovar sempre pelos mesmos dentes, concentrando ali a ação abrasiva da pasta sem diluição. Agora, antes de revelarmos o número 3, eu preciso fazer um convite especial para você. Se você está assistindo este vídeo, é porque se importa de verdade com sua saúde bucal, e isso já te coloca à frente de muita gente. Aqui no canal, meu compromisso é compartilhar informações que realmente fazem diferença na sua vida. Conhecimento validado pela ciência, mas traduzido de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e aplicar. Não é sobre vender produtos milagrosos ou prometer soluções mágicas. É sobre te dar o poder de tomar decisões conscientes sobre sua própria saúde. Se você ainda não é inscrito, clica ali no botão de inscrição agora
porque toda semana trago conteúdos novos sobre saúde bucal que vão te ajudar a ter um sorriso mais saudável e uma vida com mais qualidade. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que querem cuidar melhor de si mesmas, que entendem que saúde bucal não é luxo, é necessidade básica que afeta tudo na nossa vida, desde a autoestima até a saúde geral do corpo. E se este vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. Cada like que você dá é uma forma de estender a mão para alguém que está sofrendo com os mesmos problemas que você talvez já tenha enfrentado. O número 3 da nossa lista é algo que vai surpreender muita gente, porque é um erro extremamente comum e que praticamente ninguém imagina que esteja causando danos. Estou falando de enxaguar a boca imediatamente e completamente após escovar os dentes. Isso mesmo que você ouviu. Aquele hábito que parece tão natural e higiênico de fazer vários bochechos com água até tirar todo o resíduo de pasta da boca está, na verdade, impedindo que o tratamento funcione. Deixa eu explicar o que acontece. Quando você escova os dentes com pasta dental, especialmente aquelas com flúor, o objetivo não é só limpar mecanicamente as superfícies. Os componentes ativos da pasta precisam de tempo de contato com o esmalte para fazer seu trabalho de remineralização e proteção. O flúor, por exemplo, precisa permanecer em contato com o dente por pelo menos 30 minutos após a escovação, para penetrar adequadamente nas camadas superficiais do esmalte e fortalecer sua estrutura. Um estudo conduzido pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2024 acompanhou 2 grupos de pessoas durante 6 meses. O primeiro grupo enxaguava normalmente após escovar, fazendo vários bochechos. O segundo grupo foi orientado a apenas cuspir o excesso de pasta sem enxaguar, ou fazer no máximo um bochecho muito leve com pouca água. Os resultados foram impressionantes. O grupo que não enxaguava completamente apresentou uma redução de 43% na incidência de novas cáries e uma diminuição de 51% nos casos de sensibilidade dental, quando comparado ao grupo controle. Isso acontece porque o flúor e outros agentes protetores continuam formando uma película sobre os dentes, fortalecendo o esmalte durante as horas seguintes. Eu sei que no começo pode parecer estranho. Você pode sentir gosto de pasta na boca por alguns minutos, mas seu paladar se adapta rapidamente e os benefícios compensam muito. A recomendação dos especialistas é cuspir bem o excesso de pasta após escovar e fazer no máximo um bochecho suave com um gole pequeno de água, ou idealmente não enxaguar nada. Seus dentes vão agradecer essa mudança em poucas semanas. E seguindo para o número 2, aqui temos um erro que está diretamente relacionado com a sensibilidade dental que tanto incomoda milhões de pessoas. Esse erro é escovar os dentes com pasta imediatamente após consumir alimentos ou bebidas ácidas. Sabe aquele hábito que muita gente tem de escovar os dentes logo depois do café da manhã? Ou logo depois de tomar um suco de laranja? Ou depois de comer uma fruta cítrica? Pois então, isso está causando um estrago silencioso nos seus dentes. Quando você consome qualquer coisa ácida, o pH da sua boca cai drasticamente. Refrigerantes, sucos de frutas cítricas, vinagre, vinho, café, até mesmo algumas frutas como abacaxi e morango, deixam sua boca em um estado ácido. Nesse momento, o esmalte dos seus dentes fica temporariamente mais macio, mais poroso, mais vulnerável. É como se ele ficasse levemente amolecido por algumas dezenas de minutos. Pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto realizaram um experimento revelador em 2023, onde mediram a perda de estrutura dental em pessoas que escovavam os dentes em diferentes momentos após consumir bebidas ácidas.
Eles descobriram que escovar os dentes nos primeiros 15 minutos, após ingerir algo ácido, causava uma perda de esmalte até 5 vezes maior do que quando a escovação era feita após 45 minutos. O que acontece é que as cerdas da escova, combinadas com os agentes abrasivos da pasta, agem sobre um esmalte que está fragilizado, literalmente raspando camadas microscópicas da sua estrutura dental. Com o tempo, isso resulta em dentes mais finos, mais sensíveis, com a dentina mais exposta, causando aquela dor ao contato com temperaturas extremas. A solução é simples, mas requer disciplina. Depois de consumir qualquer alimento ou bebida ácida, espere no mínimo 30 minutos antes de escovar os dentes. Durante esse tempo, sua saliva trabalha naturalizando o pH da boca e o esmalte volta ao seu estado normal de dureza. Se você sente necessidade de limpar a boca logo após comer, faça um bochecho simples com água ou use um fio dental, mas deixe a escovação com pasta para depois. Outra estratégia interessante é consumir um pedacinho de queijo após refeições ácidas, pois o queijo ajuda a neutralizar o pH mais rapidamente por conta do cálcio e das proteínas presentes. Mas atenção, isso não substitui a espera, apenas pode ajudar a reduzir o tempo necessário. E agora quero fazer uma pausa para conversar algo importante com você. Me diz uma coisa, e seja sincero. Você já passou pela situação de estar em um momento social importante, talvez em um jantar, em uma reunião de trabalho ou até em um encontro especial, e sentir aquela fisgada dolorosa no dente ao beber ou comer algo? Aquele momento constrangedor onde você precisa disfarçar a dor, forçar um sorriso e fingir que está tudo bem, enquanto por dentro está sendo perfurado por aquela sensação aguda. E o pior, depois fica com medo de comer outras coisas, fica tenso, não consegue relaxar e aproveitar o momento porque está sempre preocupado se vai sentir dor de novo. Se você já passou por isso, eu sei exatamente como é horrível. Sei o quanto isso afeta sua autoestima, sua capacidade de estar presente, sua qualidade de vida. E quero que você saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas sofrem com isso todos os dias e a maioria nem imagina que está causando o próprio problema com hábitos simples que parecem corretos. Então, vou te pedir uma coisa. Descreve aqui nos comentários como é para você conviver com sensibilidade dental. Pode ser algo simples como escrever assim. Apenas copie e cole isso nos comentários agora. Eu sofro com sensibilidade nos dentes e isso atrapalha minha vida. Ou então, compartilhe de forma mais detalhada como essa condição afeta você. Faça isso agora mesmo, porque quando você coloca em palavras o que está sentindo, primeiro está validando sua própria experiência, reconhecendo que isso é real e que merece atenção. Segundo, você está ajudando outras pessoas que estão lendo os comentários a se sentirem menos sozinhas, criando uma rede de apoio e compreensão mútua. E terceiro, você está me ajudando a entender melhor as dificuldades reais que você enfrenta, para que eu possa criar conteúdos ainda mais direcionados às suas necessidades. Vai lá agora, escreve nos comentários. Eu leio cada um deles pessoalmente e muitas vezes respondo diretamente. Você não está sozinho nessa jornada. E chegamos finalmente ao número 1, a informação mais importante de todo este vídeo, o erro que praticamente todo mundo comete e que está destruindo o esmalte dental sem piedade. Esse erro é tão comum e ao mesmo tempo tão ignorado que quando eu revelar você vai ficar impressionado. O erro número 1 é usar quantidade excessiva de pasta de dente na escova. Sim, você não leu errado. A quantidade de pasta que você usa importa muito mais do que você imagina. E a maioria das pessoas está usando de 3 a 5 vezes mais do que o recomendado. Aquela imagem clássica dos comerciais de televisão, onde a pasta cobre toda a extensão das cerdas da escova formando uma linha perfeita e abundante, é puro marketing e está arruinando os dentes de milhões de brasileiros.
A Associação Brasileira de Odontologia recomenda que adultos usem apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha, algo em torno de meio centímetro de pasta. Para crianças, a quantidade deve ser ainda menor, do tamanho de um grão de arroz. Mas estudos mostram que a pessoa média usa cerca de 2,5 centímetros de pasta por escovação, 5 vezes mais que o necessário. Mas por que isso é tão prejudicial? Deixa eu explicar detalhadamente. Primeiro, o excesso de pasta cria uma espuma muito abundante na boca, e essa espuma dá uma falsa sensação de limpeza, fazendo você achar que está escovando bem, quando na verdade pode estar apenas espalhando espuma, sem fazer a limpeza mecânica adequada. Segundo, e aqui está o grande problema, quanto mais pasta você usa, maior é a concentração de agentes abrasivos e químicos em contato com seus dentes. As pastas dentais contêm sílica, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, entre outros abrasivos. Quando usados na quantidade certa, eles ajudam a remover a placa bacteriana. Mas em excesso, eles literalmente desgastam seu esmalte de forma acelerada. Um estudo revolucionário da Universidade Federal da Bahia, publicado em 2024, usou microscopia eletrônica para analisar o esmalte dental de pessoas que usavam quantidades diferentes de pasta. O grupo que usava quantidade excessiva apresentou micro-ranhuras no esmalte até 78% mais profundas do que o grupo que usava a quantidade recomendada, mesmo usando a mesma marca e tipo de pasta. 78%. Deixa isso afundar por um momento. Você pode estar literalmente destruindo seus dentes, quase o dobro mais rápido só porque está usando pasta demais. Terceiro problema do excesso de pasta é a questão do flúor. O flúor é essencial para a saúde dental, mas em excesso pode causar fluorose, que são manchas brancas permanentes no esmalte, especialmente em crianças. E tem um quarto problema que pouca gente conhece. Quando você usa muita pasta, especialmente aquelas com agentes clareadores ou para sensibilidade, está expondo suas gengivas a uma concentração muito alta de químicos, o que pode causar irritação gengival, retração da gengiva e até mesmo reações alérgicas em pessoas sensíveis. A gengiva retraída expõe a raiz do dente, que não tem a proteção do esmalte, causando sensibilidade extrema e aumentando drasticamente o risco de cáries na raiz. E tem mais. Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul descobriram em 2023 que o excesso de pasta interfere na capacidade da saliva de fazer seu trabalho natural de remineralização. A saliva contém cálcio e fosfato, que são essenciais para reparar microlesões no esmalte diariamente. Mas quando há excesso de detergentes e outros componentes da pasta, isso cria uma barreira que impede a saliva de agir adequadamente. Então, qual é a solução prática? Primeiro, meça conscientemente a quantidade de pasta que você está usando. Coloque apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha. Não mais que isso. Vai parecer pouco no começo. Você vai sentir falta da espuma abundante, mas em 2 semanas você se acostuma completamente. Segundo, foque na técnica de escovação em vez de na quantidade de pasta. O que limpa seus dentes é o movimento mecânico das cerdas removendo a placa bacteriana, não a quantidade de produto que você usa. Terceiro, considere usar pastas sem sulfatos, como o láuril sulfato de sódio, que é o componente que causa aquela espuma toda. Pastas sem sulfato fazem menos espuma, mas são igualmente eficazes na limpeza e causam menos irritação. E quarto, eduque suas crianças desde cedo sobre a quantidade correta. Muitos adultos usam pasta em excesso porque aprenderam errado quando crianças e nunca questionaram esse hábito. Faça diferente com a próxima geração. Os benefícios de usar a quantidade correta de pasta aparecem surpreendentemente rápido. Pesquisas mostram que em apenas 4 a 6 semanas,
Pessoas que reduziram a quantidade de pasta e ajustaram seus outros hábitos de escovação já reportavam redução significativa na sensibilidade dental e percebiam que o esmalte estava mais forte e brilhante. Seus dentes têm uma capacidade incrível de se recuperar quando você para de agredi-los constantemente. Então, agora que você descobriu esses 5 erros cruciais no uso da pasta de dente, eu quero saber sua experiência. Quantos desses erros você estava cometendo sem saber? Deixa aqui nos comentários se você se identificou com 1, 2 ou todos esses problemas. E me conta também qual desses erros te surpreendeu mais. Foi a quantidade de pasta, a questão de não enxaguar completamente ou o timing após alimentos ácidos? Estou realmente curioso para saber qual dessas informações impactou você mais profundamente. E tem mais uma coisa importante que quero perguntar. Você já teve algum momento onde um dentista te explicou algum desses pontos? Ou você, como a maioria das pessoas, simplesmente seguia fazendo do jeito que aprendeu em casa sem questionar? Compartilha aqui sua história, porque essas experiências pessoais ajudam muito outras pessoas que estão assistindo. E se você aplicar essas mudanças e perceber diferença na sua saúde bucal nas próximas semanas, volta aqui neste vídeo e deixa um comentário contando os resultados. Adoro acompanhar o progresso de quem realmente coloca em prática o conhecimento que compartilhamos aqui. Lembra que cuidar da sua saúde bucal não precisa ser complicado nem caro. Precisa apenas ser bem informado e consistente. Um abraço e até o próximo vídeo.